Olá, meus amores, Eleonora do canal The Awakening Path, o Despertar da Consciência, e hoje eu vou dividir com vocês, compartilhar com vocês a minha experiência como mãe de uma criança no espectro do autismo. Também, como eu expliquei no vídeo anterior, uma criança das estrelas. Eu vou continuar falando sobre a quarta onda de voluntários. Então, como eu falei antes, a maioria das mães que eu já estou em contato, elas foram informadas que teriam um filho especial antes do nascimento. E no meu caso não foi diferente. Assim que eu me casei, uma amiga muito próxima teve um sonho muito revelador. Eu já morava aqui nos Estados Unidos e o sonho dela aconteceu no Rio de Janeiro, no hotel, era uma conferência, e de repente eu chego com um filho de mais ou menos 1 ano. Quando eu a vejo, a gente começa a conversar e o meu filho simplesmente passa por a gente e vai até uma tela bem grande que está na parede. Nessa tela tem várias figuras, várias imagens de destruição, como se fosse um mosaico. Aí ele começa a tocar, uma por uma. Cada imagem que ele toca transforma para uma coisa boa. Existe mais para o sonho, mas eu não vou revelar agora, porque tem a ver com a missão dele. Então, ela muito impressionada, ela me contou o sonho. Uns 6 meses depois, eu tive um aborto instantâneo. Mais ou menos 1 ano e meio depois, a minha filha que veio. Aí a minha filha era a criança assim mais ativa, mais para mim ela era a criança mais impressionante que eu já vi na vida, completamente diferente de todas as outras crianças que eu vi. Super esperta, ativa, meiga, e eu pensei, eu acho que na verdade o sonho não era literal, era uma filha, não um filho. Aí eu fiquei pensando que o sonho, na verdade, estava relacionado a ela. Porque eu já sei que ela também é uma criança das estrelas. Mas depois, quando ela tinha uns 3 anos e meio, aí o meu filho veio. E os meus guias já me confirmaram que, na verdade, o aborto que eu tive foi o meu filho. Eles estavam testando a quantidade de luz que o corpinho, que ele poderia vir, que o meu corpo iria suportar durante a gravidez. Então, isso acontece muito com as crianças das estrelas. Então, aí ele veio. E em pouco tempo, eu já percebi que ele tinha uma inteligência muito mais avançada que a maioria das outras crianças. E ele estava sempre interessado em aprender tudo. Tudo que você mostrava para ele, que era novo, ele estava sempre interessado. A minha filha também. Mas ele era mais, vamos dizer assim, obcecado. Para ele ficar escutando o dia inteiro os vídeos do ABC, era a coisa mais interessante do mundo. Então, quando ele tinha menos de 1 ano, eu estava escrevendo numa lousa o ABC para ele e eu esqueci da letra J. Aí ele meio que murmurando, ele falou J. Aí eu me assustei assim, nossa, você sabe o alfabeto e a ordem? Porque antes eu não escutava ele recitando tudo. Aí de propósito eu pulei a letra V. Aí ele falou V. Aí disse, nossa, ele realmente sabe o alfabeto. Resumo da história. Ele aprendeu a ler sozinho quando ele tinha 2 anos de idade. Vivia me assustando quando a gente estava no carro dirigindo, de repente ele lia uma coisa que estava escrito assim fora. Aí isso, Johnson, tá, ele sabe ler. Era muito interessante. Então,
o QI dele é realmente muito avançado, que tem muito a ver com o sonho. Aí, como que começou essa história de autismo para ele? Quando ele nasceu, para mim ele era uma criança como a minha filha, por exemplo. E quando a minha filha chegava da escola, meu marido do trabalho, eu estava com ele na sala, no sofá, na hora que ele escutava a voz deles, ele ficava acompanhando eles com os olhos e rindo. Então, não existia nenhum sinal de autismo, de desconexão. As coisas começaram a mudar depois de 6 meses. Quando ele tinha mais ou menos quase 8 meses, meu marido começou a desconfiar. Aí você acha que tem alguma coisa de errado, porque ele não está mais interagindo do jeito que estava interagindo antes. Então, eu falei para a pediatra e a pediatra resolveu, ok, a gente vai fazer um teste. Ela fez o teste, mas o teste revelou que ele estava próximo do espectro, mas não estava perto. Vamos testar de novo com 6 meses, daqui a 6 meses. 6 meses depois, ele meio que atravessou essa fronteira. Não parece ser severo, mas eu acho que vale a pena a gente fazer os testes mais a fundo. E os testes realmente revelaram que ele tinha cruzado essa linha. Então, a gente começou a fazer a terapia. Num outro vídeo, eu vou explicar mais sobre a terapia e o que ajudou na terapia e como que eu intervim na terapia de uma maneira que iria beneficiá-lo mais. Depois eu explico sobre isso. Mas uma outra coisa que estava acontecendo em paralelo, mais ou menos quando ele tinha uns 7 para 8 meses, junto com essa deficiência de atenção, ele começou a ficar muito doente. Como se tivesse gripado o tempo inteiro. Era muito mucus o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, ele começava a ficar doente na primeira semana. Na segunda semana, a situação era tão complicada que às vezes eu levava ele para urgência. É tipo emergência, mas não é emergência ainda. Tipo, eles chamam de urgent care. Assistência urgente. Então, durante um ano, eu levei 17 vezes. O ano só tem 12 meses, daí você tem uma ideia. E eu só levava quando o caso estava muito severo e eu desconfiava, pode ser uma outra coisa. Aí era que eu levava. Mas ele sempre dizia, não, é um vírus, dá Benadryl que vai passar. Então, era esse sofrimento o tempo inteiro. E o caso dele meio que piorando. Até que a minha mãe, o que o corpinho dele estava fazendo era eliminando as toxinas do organismo dele. Todas as químicas. Como eu expliquei no vídeo anterior, essas crianças, elas começaram a vir depois do ano 2000, principalmente depois do ano 2012. A minha filha nasceu no ano 2012, porque foi quando a Terra começou a ter mais luz. A Terra aumentou a vibração. Infelizmente, a nossa sociedade, a maioria das pessoas, estão vibrando em vibrações baixas. Tem uma vibração baixa. E essas crianças, elas vêm com uma capacidade de absorver muita luz, muito mais luz que a gente. E o que as emoções e as vibrações negativas fazem, bloqueia essa luz de passar. Então, é fisicamente e mentalmente, emocionalmente doloroso para essas crianças ficar junto dessas vibrações negativas. Então, o que a maioria deles fazem? Eles se fecham, eles criam uma bolha de proteção ao redor deles e fica dentro dessa bolha
e interage o menos possível com o mundo exterior, que está vibrando mal. É isso que acontece, essa é a explicação técnica. Então, uma outra coisa que é muito, muito difícil para essas crianças são as químicas. A gente tem química na água, na comida, no ar, na roupa que você veste, na maquiagem que você usa. Tudo tem química. Então, os médicos são os primeiros a dizer: não dá comida processada para essas crianças, porque eles funcionam melhor se você dá uma comida natural. É por causa da química. Todas as químicas, a vibração da química não vai passar de 50. Enquanto que essas crianças estão vibrando em 500, que é amor. Então não é compatível. Outra coisa que, por exemplo, você que é a mãe ou que está cuidando dele o tempo inteiro, eles absorvem toda a energia do ambiente como se fosse uma esponja. Então, quando você está estressada, eles têm uma resposta imediata ao teu estresse. Então, voltando à questão do meu filho estar constantemente constipado, os médicos até falaram que ele tinha asma, que na verdade estava sempre com dificuldade de respirar porque estava sempre cheio de catarro. Então, essa era a questão. Até que a minha mãe veio nos visitar e falou: minha filha, faz esse xarope aqui para ele com tudo natural. Então eu parei de dar um remédio da farmácia para ele e comecei a dar só esse xarope. Aí foi quando ele começou a melhorar. Então eu eliminei toda a química da vida dele. E também comecei a fazer processos de desintoxicação também, que eu vou falar no outro vídeo. Então, essas crianças, elas absorvem bastante a energia do ambiente. As que não estão preparadas para assimilar essa energia negativa, elas vão se fechar nessa bolha para protegê-las. No caso do meu filho, como esse processo, o corpinho dele decidiu que não ia segurar a química, então, durante esses 2 anos foram realmente uma purificação do corpo dele, com todo esse mundo, jogando tudo fora. Isso o possibilitou de abraçar toda a luz que ele veio aqui para abraçar e também as suas habilidades. E é claro que a terapia também ajudou, que eu vou falar sobre a terapia em outro momento. Então, no outro vídeo, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. No outro vídeo, eu vou continuar falando sobre as coisas que eu fiz para o meu filho, que eu acho que ajudou a meio que tirar ele dessa bolha, ajudou ele a se sentir seguro e confortável para sair dessa bolha e interagir com o mundo exterior e abraçar todo esse conhecimento e habilidades que ele veio com, que estava inato já nele. Então, essa foto que você tá vendo, por enquanto eu vou guardar a identidade dele. Ele adora se vestir de super-herói. Então, uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou começar a entrevistar mães de crianças como a minha, que queiram dividir a experiência delas no meu canal. Então, se você é uma mãe de criança com autismo ou TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, manda um e-mail para mim, para o e-mail que está na descrição desse vídeo, dizendo que você quer ser entrevistada, que aí depois eu vou entrar em contato com você.
Muito amor e luz a todos vocês e te vejo no próximo vídeo.